Boa tarde, Odir. Odir, vou fazer uma pergunta para ti. Qual a situação financeira que, quando ao assumir o IMASF, qual em valores, se você tem esses números, quais eram os valores que você encontrou, qual era o caixa do IMASF quando você chegou lá? Para sintetizar, nós tínhamos uma aplicação bancária de aproximadamente, eu não me lembro os números exatos, mas perto de 60 milhões. Tá. Na sua saída, qual o caixa do IMASF quando você saiu do IMASF? Quando nós deixamos o IMASF, nós não tínhamos mais esse dinheiro. Não tinha mais esse valor de 60 milhões? Não tinha mais. Tá. Imóveis, bens do IMASF, eles foram, na sua administração, foram vendidos, negociados? Não, nenhum imóvel foi vendido. Aquilo que já pertencia ao patrimônio permaneceu no patrimônio. Foi adquirido algum bem? Nenhum bem foi adquirido. O que você coloca que foi por conta dos descredenciamentos, por conta de o convênio hoje do IMASF está muito aquém do que já foi, as pessoas, por conta disso, claro, houve todo esse problema. O que você entende que aconteceu, qual o principal problema na sua avaliação para que se dê esse problema de caixa do IMASF e que se deu também a questão do descredenciamento dessas empresas? Bom, os altos custos que vêm sendo praticados começaram por volta de 2010. Na verdade, sempre os hospitais aumentam as suas contas, né? E nós temos uma despesa maior. E nós nunca temos e nunca tivemos aumentos de acordo com a Agência Nacional de Saúde ou mesmo do IPC. Sempre ficamos aquém desses valores. Então, as contas aumentam e nós não temos o repasse como é que eu diria, acompanhando esses mesmos crescimentos das contas. Não houve descredenciamento desta forma. O maior descredenciamento, que não foi descredenciamento, foi uma suspensão, foi do Hospital Brasil, porque gerava uma conta muito grande, muito grande. A partir de início de 2011, final de 2010, início de 2011, o Hospital Brasil foi comprado pela Redditor, que pertence ao Banco Pactual. E a empresa, antes do Hospital Brasil, era de cunho familiar. Médicos formavam uma sociedade e atendiam a todos da região. Uma vez vendida para a Redditor, a característica mudou muito, mudou bastante, mas assim agressivamente. Porque a Redditor veio com uma política muito agressiva, empresarial. Na verdade, ela é empresa. E ela tem acionistas. O banco está por trás desse sistema. A Redditor pertence ao Banco Pactual. Para você ter uma ideia, desculpa chamar de você, para o senhor ter uma ideia, nós pagávamos em 2010 uma conta de 7 milhões para o Hospital Brasil. No final de 2014, nós estávamos por volta de 22 milhões. É um crescimento assustador, assustador. Não tem como prover recursos para tudo isso. Vieram, eu diria para você, de forma agressiva e mexeu com o mercado todo, porque eles ditaram parâmetros de novos preços. Essa é uma das causas maiores. Mas associado a isso, a ANS editou todos os anos, muitas novas inclusões, muitas novas práticas. Vou dar um exemplo. Antes fazia-se cirurgia a céu aberto. Céu aberto significa o corte tradicional, a cirurgia tradicional.
Hoje, quase a totalidade delas, não vou dizer 100%, usa-se laparoscopia. Aquilo que se gastava 3 mil numa cirurgia, gasta-se 15 numa videolaparoscopia. Novas técnicas, essa é uma delas. Novos medicamentos, medicamentos oncológicos, cateterismo, catéter, cânulas. Antes usavam-se cânulas que não eram descartáveis, eram reutilizáveis. A ANS implantou, e acho que isso só vem ajudar a gente. Aliás, eu não nada contra as novas técnicas e nem novos medicamentos. Para nós é muito bom isso. Só que isso encarece. Na ponta, isso vem crescendo de maneira assustadora, porque a conta vai crescer literalmente. E muitos descredenciamentos não aconteceram. Por exemplo, na citação que eu recebi dos senhores, essa intimação, diz que o Hospital AC Camargo, o IFOR, mais algum, não me lembro, não foram descredenciados. Eles continuam, né? Pelo menos até a minha época, todos funcionaram. Não houve descredenciamento. Eu ouvia e ficava um pouco chateado com isso, que o jornal ou os jornais dizia que vários hospitais tinham sido descredenciados. Não é verdade. O Hospital AC Camargo continuou, o IFOR continuou, enfim, não houve descredenciamentos. Descredenciamentos não é nossa prática, porque nós estaríamos fazendo algo contra aquilo que é a nossa finalidade. Descredenciamento ocorre, na maioria das vezes, porque o profissional se acha mal pago pelo convênio e ele se descredencia. Excepcionalmente, nós poderíamos ou devemos ter feito, eu me lembro de um caso, que nós descredenciamos um médico, mas porque isso era de interesse do IMASP, não contra o segurado. Ao contrário, era para preservar o segurado. Então, alguma coisa, alguma forma, alguma atitude não foi conveniente, não foi boa. A prática não era boa. Mas descredenciamento não é nossa, nunca foi nossa vontade. O médico saía porque ele queria um aumento e a gente não dava. O que você dá como justificativa, que você entende, para este problema que teve à frente da sua gestão, sobre a questão do fluxo de caixa? Foi pego igual o caixa com 60 milhões e na saída não ter caixa. O que você entende que foi o principal problema para ter ocasionado isso? Me dá um segundo. Bem, é uma pergunta muito importante, muito importante. O SBCprev foi votado, foi criado por uma lei através da Câmara, por iniciativa do Executivo, em 2011. O SBCprev é para pagar os inativos, perfeito? Os entes, ou seja, as autarquias, não pagavam os inativos. Quem pagava era a FUPREM. Com a edição da lei, a FUPREM, uma vez instituída, nós começamos a pagar os inativos, sem contrapartida. Em 2011, 845 mil. Em 2012, 2 milhões e 35. Em 2013, 2 milhões e 508. Em 2014, 2 milhões e 794. Em 2015, até junho, 1.579.000 reais. Total disso, 9 milhões, muito próximo dos 10. Não estava estimado, não tínhamos essa obrigação antes. Em 2010 não se pagava, em 2011 para frente nós pagamos. Então 10 milhões foram embora. Transferência dos segurados do PFGP para o IMASP.
tem que entender isso. O CMI, até setembro de 2010, atendia todos os segurados do PFGB dentro do ambulatório, conjuntamente com os associados, com os segurados do IMASF, tanto do plano intermediário como do plano especial. Com o advento de um fechamento do CMI e com a necessidade do CMI, ou melhor, do PFGB ser atendido, foi licitado, a Greenline ganhou essa licitação e começou a atender os segurados. Outubro, novembro e dezembro, 3 meses de 2010, e isso repercute na nossa conta, transferiram-se para o IMASF, porque a lei permite, a lei que rege o IMASF permite que o PFGB seja transferido para o IMASF sem carência e simplesmente por vontade. E ele podia ir para o intermediário ou especial. E aí, por que ele iria para o especial ou para o intermediário? Por que ele sairia do PFGB? Para se tratar, por quê? Porque a Greenline estava atendendo só em São Paulo. Dessa forma, em 2010, nesses 3 meses, 984 vidas se transferiram para o IMASF. Vocês sabem quem se transfere de um plano para o outro? É só aquele que está precisando do atendimento. Quem não está precisando de atendimento médico, não sai do plano, porque para o PFGB ele paga menos. Por que eu vou pagar mais? Eu vou pagar porque eu quero se tratar. Se ele viesse para o especial, ele iria para o especial por quê? Porque ele teria direito, inclusive, a ser Camargo. Né? Com essas 984 vidas, gastou-se 7.423.000, números estimados, pode ter algum erro pequeno aqui, desculpem se houver. Em 2011, nós entramos em fevereiro. Em 2011, janeiro e fevereiro, já tinham transferências, eu não sei esse número. Mas até o final de dezembro, 1.424 vidas se transferiram do PFGB para o IMASF, sem nós termos provisionados. Este grupo de 1.424 vidas gastou 10.039.000 reais. Sem provisão. Em 2012, percebendo isso em 2011, a diretoria do IMASF tomou providências, regulando isso. Editou resoluções contrariando a lei, porque a lei permite. Mas nós fizemos algo que percebemos que ia dar problema para a gente. Vamos regular isso. Só pode vir para o IMASF para o plano intermediário. E não vai vir mais só o doente. Vai ter que vir o grupo inteiro. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, o marido, a mulher e tudo mais. Essa regulamentação nós fizemos em 2011. E ainda fizemos outras em cima. Depois que nós percebemos isso, fizemos o seguinte: para vir para o IMASF, vai ter que vir nessa forma, para vir para o plano base, vai passar por uma carência, com exames, e um detalhe, não pode vir mais para o especial. E tem que ficar num plano intermediário por 5 anos. Eu sei que a regra dói para todo mundo, mas era para nossa proteção do caixa. Bom, com isso, em 2012, nós já tivemos uma redução significativa de pessoas que migraram do PFGB para o IMASF, ou seja, não é só, né? Para mim era bastante, 420 vidas. Então, em 2011, 1.424. Em 2012, com essas medidas tomadas, 420 vidas. Mas essas 420 vidas ainda gastou R$1.488.000 reais. Em 2013, já com essas resoluções em andamento, só 303 migraram para o IMASF e gastou-se 394 mil. Bom, em 2014, só 2 vidas transferiram-se para o IMASF, porque já tínhamos tomado todas as cautelas para que isso não acontecesse. Se deixasse aberto, a casa teria sofrido antes com isso. Vereador, sabe quanto foi essa conta?
Estou aproximando, 19 milhões e 300 mil reais. Bom, aí nós temos 10 milhões aproximadamente do SBC Prévio, mas 19 milhões, 20 milhões, não sei te dizer exatamente, mas está 19 milhões nas minhas contas. Isso não estava previsto. Não estava previsto. Detalhe que eu quero também reportar. Quando o PFGD estava no IMASP, a prefeitura sempre repassa dinheiro para nós para bancar nossa conta. E ela sempre repassou R$ 77 por vida. Quando foi feita a licitação com a Greenline, estabeleceu-se um teto dentro do edital de licitação. E a Greenline veio e ofereceu o menor preço, que foi de R$ 69. Tiveram outros participantes. 69 menos os 77, R$ 8 sobravam no caixa do IMASP. R$ 8, estimando que nós tínhamos 26 mil vidas no IMASP do PFGD, 26 mil vidas vezes 8 dá 208 mil reais por mês que ficava para o IMASP, que entrava no caixa. Esses 208 mil reais, ou seja, esses R$ 8, estavam incomodando algumas pessoas. Por exemplo, o sindicato. O sindicato chegou a fazer uma paralisação lá na frente, uma manifestação. E numa conversa que tivemos com o sindicato, que nós chamamos o sindicato para conversar, eles apontaram para a gente: o que vocês fazem com os R$ 8? Quer dizer, como se aquilo estivesse sendo um crime. Não era, né? Porque nós estávamos administrando aquilo, tínhamos que até ter algum recurso para isso, porque se administra alguma coisa e não tem contrapartida, nada, você só aumenta o teu serviço. Mas, enfim, nós entendemos que esses R$ 8 poderia colaborar em alguma forma, até porque, naquele momento, o prefeito ainda não tinha dado aumento no PFGD. Aliás, coisa muito boa que vocês, vereadores, fizeram foi reajustar o PFGD da forma como foi reajustado, porque senão não haveria nenhum atendimento do PFGD, porque nenhuma agência de saúde gostaria, nenhuma empresa de saúde gostaria de atender a esses preços. Acho que a Greenline faz isso por suporte próprio, porque tem o suporte próprio. Mas na época, como não havia sido dado aumento, então vocês estão de parabéns por ter dado aumento. Mas os R$ 8, nós, como eles pediram realinhamento de preço, nós demos R$ 8 de aumento, não demos o valor em percentual que eles queriam. Até porque não dependia de nós, dependeria da prefeitura. Mas foi uma forma muito, muito útil, eu entendo, de darmos, porque o dinheiro não era nosso mesmo, era do próprio PFGD, demos o aumento. E ficamos sem os 208 mil, o que antes ficava no caixa. Vereador, 208 mil vezes 12 dá 2 milhões e meio. Nós perdemos 2 milhões e meio. Isso antes ficava, porque o IMASP tinha essa conta dentro. Se ele atuava com mais ou com menos dentro do seu não é um problema meu falar sobre isso. Não é questão desse assunto. Mas esse dinheiro ficava no IMASP. Então, se nós fizermos uma conta muito pequenininha, os transferidos do PFGD para o IMASP, gastando naquele momento, naquelas 3.300 vidas, eu não me lembro o número correto, 29 milhões, e sem contar com esse valor de mais 2 milhões e meio que ficava no caixa. Mas vamos considerar só os 29 milhões, os 30, para arredondar 30 milhões. 30 milhões foram embora por isso, nesse tratamento do PFGD e no pagamento do SBC Prévio. Aliás, o SBC Prévio continua sendo pago pelos entes, pela Faculdade de Direito, pelo IMASP. E nós não pagávamos isso antes. Hoje nós pagamos. Hoje deve estar por volta, presumo, hein? Me perdoem se eu estiver falhando no erro, 260, 265 mil na folha de pagamento. Ok? Presidente, isso claro que, pelo que eu entendi, era algo que era previsto que ia culminar nisso, porque era uma conta que não fechava, estava usando um caixa. Em algum momento, você procurou os funcionários,
fez assembleia para poder alardear os funcionários sobre o que estava acontecendo e o possível problema que poderia acarretar isso tudo? Em 2012, quando nós pegamos o atuarial e tivemos noções destes fatos já, porque quando você entra em 2011, em fevereiro, até você pegar todos os números é um pouco difícil, você tem que sentar e assimilar tudo isso. Mas quando nós percebemos que isso tinha acontecido, já no final de 2011, nós queríamos que tivesse um aumento. Nós fizemos isso em março de 2012, quando foi dado um aumento ao funcionalismo. Então, aproveitando aquele momento do aumento para o funcionalismo, nós pensamos do seguinte: vamos pegar os 7,69% que a ANS deu o ano passado, 2011, vamos dar agora, junto com o aumento da prefeitura. Nós cometemos uma falha. Não fizemos absolutamente nenhuma comunicação mais ampla, mas 7,69%, me desculpe, se você olhar as tabelas do IMASSE, não representaria nenhum valor que desagregaria, que humilharia e que acabaria com a vida do funcionário. Claro, mais um aumento é ruim, né? Você já estava dando aumento do reajuste que foi dado pelo prefeito, né? Que foi na ordem de... Depois eu vejo que está aqui. E nós quisemos dar. E aí, via internet, houve um movimento dizendo que nós estávamos dando 17% de aumento, que isso anularia toda a folha, todo o aumento dado pelo prefeito, de uma forma errada falada, porque quando a gente fala de 7,69% ou os 17% que seria conjuntamente dado, seria sobre a tabela do IMASSE, nunca sobre o salário. Mas jogaram isso de uma forma muito inteligente, que o prefeito já tínhamos recolhido, já estava no caixa, o prefeito mandou cancelar e mandou devolver. Nós devolvemos 7,69%, fizemos a devolução para todos os servidores e tomamos um banho de água fria. Então, puxa vida, né? Nós queríamos, com isso, queríamos melhorar, seria que faríamos as nossas prevenções. Mas não conseguimos. Não conseguimos. Foi uma ducha de água fria. Talvez o erro tivesse acontecido ali de não ter havido uma comunicação maior. Mas a mídia, naquele momento, a internet, ela deturpou esse aumento de uma forma muito agressiva, dizendo que nós estaríamos dando 17%, né? Como se fosse no salário. Quer dizer, o prefeito dava 17% e nós tirávamos 17%. Não é essa a verdade. Nós daríamos 17% na nossa tabela. E eram aumentos pequenos, porque esse 7,69% em alguns lugares, em algumas faixas, eram R$ 3, R$ 7, R$ 10, R$ 20, quando muitos R$ 40, alguma coisa assim. Mas isso muito teria ajudado a gente. Muito teria ajudado. Foi um erro e nós não fizemos. E aí nós não fizemos nenhuma... Perdemos o ritmo, né? Naquele momento já cortaram as pernas da gente. Tipo, tivemos que devolver. Quisemos argumentar, mandamos ofício para o prefeito, na época era o secretário de administração Aguinaldo, se não me falha a memória, mas ficava ruim também do prefeito voltar, não tinha mais jeito. E tem um detalhe, né? Nós não temos na nossa carteira só funcionários públicos. Nós temos os agregados, que são os assistidos, que não dependem de aumento da prefeitura. Mas, enfim, cometemos, em tese, um erro da não comunicação e, naquele momento, nós perdemos o pé ali. Nesse aumento, perdemos essa batalha. Só para encerrar, duas últimas perguntas. Uma, percebendo que dá para entender que boa parte dessa justificativa do problema do fluxo de caixa foi dada por conta dessa nova lei, que foi aprovada na Câmara Municipal, onde vocês acabaram assumindo algumas vidas que até então vocês não eram responsáveis por elas. Vocês
IMASF nunca procuraram, ou procuraram, como é que foi essa conversa, se o procuraram, o Poder Executivo, para poder demonstrar o problema que estava sendo gerado? E a outra pergunta que eu faço, até para poder encerrar aqui os meus questionamentos, sabendo que essa CPI tramitou durante muito tempo a discussão dessa CPI aqui na casa, houve uma grande discussão, ele encabeçando essa questão aqui, foi o desbravador dessa questão da CPI, e foi instaurada depois através, claro, da minoria, mas com o instrumento judicial também, que foi feito por ele. Sabendo disso também, todo este movimento, você nunca procurou a casa, foi procurado pela casa para poder fazer essa discussão e explicar o que estava ocorrendo? Então, eu quero deixar aqui, já encerrar, agradecer e deixar essas minhas duas perguntas. Se houve, qual o movimento seu para com o Executivo, e se houve um movimento do Executivo para contigo, e também no âmbito legislativo. Nós conversamos em maio de 2014 com o Executivo e apresentamos uma proposta, um plano estratégico que mostrava, o plano estratégico mostrava exatamente a situação, como estava, para onde iríamos e quais os problemas que nós teríamos. E as prováveis sugestões, inclusive, prováveis mudanças necessárias, porque se não houvesse mudanças, nós continuaríamos no mesmo problema. Acho que em 2014, isso é uma presunção minha, eu só presumo, não posso afirmar. O Executivo já estava sentindo a crise, em maio, estava sentindo provavelmente a arrecadação e tal. Essa conversa não prosperou, infelizmente, mas nós procuramos sim. Agora, nobre vereador, as nossas contas, como autarquia, nós temos a obrigação de mandar a vocês, Câmara, mandar a Prefeitura. Nós mandamos não a vocês só, nós mandamos a todos, a todas as autarquias, fundações. A gente mostra os nossos orçamentos, as nossas... Ali está escrito o que a gente tem. O atuarial que a gente recebe, nós mandamos para a Prefeitura e mandamos também para os senhores. É uma forma de provocar um fato. Mas a gente não fica com muita força, porque o nosso conselho teria que originalmente ter 7 titulares e 7 suplentes. E nós ficamos com 6 titulares, sem nenhum suplente. Os titulares que saíram, que foram obrigados a sair por força judicial, tinham um conhecimento muito grande do que acontecia no IMASF. Foi muito ruim para nós perdermos aquele corpo de conhecimento. Aquele corpo de conhecimento teria trazido muitos benefícios, porque conhecia várias situações antes já vividas. Quando nós perdemos e tivemos a infelicidade de perder o Antônio Vanzello, que era um mote, que era uma figura já que teria passado no IMASF por 2 presidências e outras vezes conselheiro. A sorte não sorriu da forma como deveria sorrir. Aquele grupo que buscou tirar os titulares do IMASF e também seus suplentes, que estavam convivendo antes, não colaboraram com isso, eles prejudicaram o IMASF, porque tiraram de dentro do IMASF o conhecimento, E aí, por uma questão política, muito provavelmente, porque tanto que foi o judiciário, foi buscar no judiciário essa situação. E digo assim, os conselheiros não recebem remuneração. Então, os conselheiros anteriores só não poderiam, no meu entender, ser presidente. Aliás, no caso era ouvido, ele não poderia ser reconduzido, ele já estava lá. Mas nós perdemos com isso, perdemos uma memória muito boa, infelizmente. Vamos passar para os vereadores. Primeiro escrito o vereador Peri, depois o vereador Gilberto França, mais algum vereador? O presidente Clóvis. Boa tarde, Biralha. Boa tarde, senhor advogado. Bom, eu queria iniciar minha fala, Valdir, para perguntar e até entender tudo o que aconteceu no IMASF
Você ingressou no IMASF em 2011, é isso? Fevereiro de 2011. Naquele momento, qual era a sua intenção com o IMASF? Qual era a intenção do Valdir Miraglia ser o presidente do IMASF? Quais eram os seus desafios e quais eram a sua real intenção ao assumir o Instituto? O Instituto é uma casa que pertence ao funcionário. A gente não pode entrar lá sem pensar em atender o funcionário. A primeira coisa, a regra básica, melhorar o máximo possível, dar qualidade. Nós tínhamos conhecimento de muitas negativas para alguns assuntos que eram tratados lá. E nós queríamos modificar isso. Nós não queríamos que tivessem tantas negativas, queríamos sim que o servidor segurado fosse tratado sempre cada vez melhor. Objetivo meu particular, nenhum, porque eu sou aposentado, eu já estou encerrando carreira, né? Eu já encerrei faz tempo. A intenção era só colaborar. Então, pela resposta do senhor, a intenção era realmente melhorar o serviço, trazer novos instrumentos para aqueles conveniados que lá estavam, tentar melhorar realmente o convênio do servidor. Era essa a intenção. O senhor terminou o seu mandato, a sua presidência, em qual ano? Perdão, não entendi. O senhor terminou o mandato ou a presidência em qual ano? Presidência do IMASF? Setembro de 2015, agora me confundi. Tudo bem, você Setembro de 2015. Só para... De 19 de setembro, se não me falha a memória, 2015. Passando esses anos e hoje, sentado aí, conveniados aqui, os vereadores, reunião pública, todos interessados no que vai acontecer ou na falta de saúde dos servidores, qual é a sua análise desse período que você ficou lá, frente ao serviço prestado que era antes do seu ingresso e o que é prestado hoje? Hoje eu não posso dizer. Hoje até a sua gestão, até o último dia de sua gestão. Eu tenho avaliações que foram feitas e nós tínhamos ótimas avaliações. Valdir, não é o que a gente passa e vive no IMASF, mas eu não vou entrar nessa questão nesse momento. Quero dizer ao senhor o seguinte: nós tivemos agora a resposta do senhor por algumas despesas que não estavam previstas, extra-orçamentárias, que acabaram atrapalhando todo o fluxo e a saúde dos conveniados. O senhor é um senhor estudado, inteligente, de bom grado, boa praça. Por quê? Porque o senhor não tomou as medidas cabíveis quando viu e percebeu que o barco estava afundando? Por que o senhor não foi firme, enfático? O senhor estava seguindo alguma orientação? O senhor perdeu a mão? O que aconteceu para você não reagir? E aqui falo reação de uma instituição que vai zelar pelas vidas, que vai zelar pela saúde. O porquê o senhor não reagiu? É fácil falar, vereador. É sentar lá e alguma pessoa precisar de atendimento e você negar. Eu não posso negar atendimento. Não é minha função. E nós não negamos absolutamente nenhuma atenção ao servidor. Aquilo que foi provavelmente cerceado é porque os nossos auditores não achavam conveniente. Só isso. E quando você se depara com vidas e com saúde, não tem como você falar, não quero, não vou fazer, o caixa está acabando, eu não vou tratar. O Instituto não foi feito para guardar dinheiro. Não foi feito para provisionar, mas não para guardar dinheiro. Saúde tem que ser tratada. Todos aqueles que procuraram o IMASF, foram atendidos. Ou bem ou mal, foram atendidos. Eu não posso tomar providências porque está acabando o dinheiro e falar assim, não, eu não vou operar mais. Não posso fazer. Quando muito eu posso reduzir o ritmo e assim mesmo eu coloco a vida em risco do paciente. Não dá para fazer isso. É muito fácil falarmos. A retórica é muito fácil. A prática é diferente. Eu vou contar um caso muito pequenininho. Uma criança
de pouco tempo de vida, atendida pelo plano intermediário, precisava de uma cirurgia cardíaca. E a cirurgia cardíaca infantil é muito difícil, porque é especializada. O Hospital São Bernardo não tem. O que você faria, vereador, no meu caso? Tira o pé, né? Deixa ele morrer. Não tem convênio, o problema é dele. Não, senhor. Eu mandei para o Brasil, porque é uma vida. Esse erro eu cometi. Paguei essa conta. Mas o menino foi operado no Hospital Brasil. Porque eu tenho que dar essa cobertura. Eu tenho que achar isso. Eu tenho que achar um local para isso. Se isso é errado, eu errei. Me punam por isso, mas não por deixar de atender. Deixar de atender seria uma coisa diferente. Valdir, a questão não foi essa. Estou dando um exemplo. E o senhor é uma pessoa muito inteligente. Eu estou querendo dizer no seguinte quesito. Não é em não atender. É na omissão de não buscar ajuda, de não passar um pente fino, de não dar um choque de gestão, não colocar médicos para fazer auditoria em todos os procedimentos. Esse é o X da questão. Eu não estou falando com Vossa Excelência que o senhor tem que parar de atender a criança, que eu também faria. Saúde, todos sabem o que é um buraco sem fundo, quanto mais quem precisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, o lado oposto. Bom, eu ganho R$10, estou gastando 11 há 4 anos. O que eu tenho que fazer para enxugar? Com quem que eu tenho que falar? E etc. Foi essa a questão. Foi nesse sentido da minha pergunta. Mas se o senhor preferiu responder dessa forma, ou tem mais alguma objeção, tudo bem. Queria dizer o seguinte, aqui, um documento de 2013, o Tribunal de Contas apontou que o Aqua estava inapto, ou não era para... Estava inapto, ou não era uma instituição ilibada, que já tinha 5 ou 6 problemas no próprio Tribunal de Contas. A grosso modo, mais sujo do que pau de galinheiro. Por que você, Valdir, não foi lá, não olhou, não pediu interrupção, não trocou, não brigou, não batalhou por baratear o serviço ou essa gestão? Por que esse cuidado do IMASF quanto ao Aqua? Por que dessa blindagem de tudo isso está acontecendo e o Aqua junto? Eu queria entender, e se na sua opinião, Valdir, se o Aqua prestou um bom serviço para nós? Qual a função do Aqua? Se quiser, eu repito a... Não precisa repetir. O fato de ter ficado lá para nós estava condizente. O senhor não sabia dos processos desses aqui, ó, de todos esses problemas que teve de irregularidade, ilegalidade, em todas, não só em São Bernardo, mas em Osasco, Cotia, Araraquara, São Sebastião. Não teve conhecimento? Para nós, não houve nenhum fato que possa desabonar. Nós tínhamos a plena convicção de que estava tudo em ordem. E o tribunal está lá para isso. Valdir, o intuito dessa reunião é que a gente possa ouvir todos aqueles que foram convidados e convocados para proferir o melhor relatório ao término da CPI que termina em dezembro. Eu queria dizer uma coisa para você. Nós aqui não queremos caçar as bruxas, mas o que a gente quer e sente na pele é tudo isso que aconteceu em cima da sua gestão. Se era uma bomba relógio programada, não assumisse, não aceitasse o mandato tampão, aquele mandato estendido, nos alertasse como entes políticos que têm o dever e obrigação de fiscalizar e legislar junto à autarquia, oligarquia e prefeitura. Eu acho que mais do que você vir aqui, Valdir, e relatar para nós que errou, poxa vida, você tem idade para ser meu pai. Você é um cara vivido, experiente, não poderia pecar pela omissão.
nós aqui gostaríamos de estar discutindo os seus erros por fazer, pela ação, e não pela omissão. É muito ruim a gente chegar aqui, Valdir, e esse dinheiro que a gente mexe, que você mexeu, não era seu, mas se fosse seu, se sua mulher chegasse para você hoje e falasse assim, olha, amor, eu tenho 68 milhões de reais. E daqui 3 e você achando que tá tudo bem, tá, Valdir? Tá lá na poupança, tá tocando, vamos embora. E daqui 3 anos ela chegar para você e falar assim, amor, eu errei. Eu gastei os 68 milhões de reais, eu não tenho mais um tostão, nós não temos dinheiro para pagar o plano de saúde, eu não vou conseguir pagar o plano de saúde do meu filho, do meu neto, da minha... É muito pouco, Valdir. Você fazia parte de um instituto importante. O IMASF, todos nós falávamos, né, que o IMASF era inquebrável, mas ficou pior que o Titanic, porque falavam que nem Deus afundava e afundou. Então, Valdir, eu gostaria que o senhor nos ajudasse na confecção desse relatório. Nos ajudasse apontando os erros, apontando as falhas, apontando quem nós devemos escutar, se na sua gestão um ou outro não foi correto, se um ou outro tomou uma atitude que não seria junto dos seus moldes. Eu gostaria que nesse momento o senhor ajudasse essa comissão aí. Eu faço parte, mas não sou nem o presidente nem o relator. Gostaria que o senhor ajudasse essa comissão, até porque é uma obrigação nossa. Porque se o senhor não tem culpa, como o senhor está dizendo, alguém tem. E nós temos que descobrir quem foi. Se for má gestão, se nós pagamos certo, quem pagou, como é que ficou aqueles pagamentos, senhor Valdir, sem comprovação, que foram apontados. O senhor sabe que teve despesas sem comprovação de nota, etc. Teve uma confusão relacionada disso? Eu tenho conhecimento, não. O senhor teve acesso ao relatório da Galouro, que fez auditoria no IMASF? Não. Recente? Não. O relatório, se não me faz falha, ele é de 2015, 14, que fez um pente fino em todas as contas. E fez vários apontamentos, inclusive eu já anexei junto ao presidente Clóvis, para que ele faça parte do processo. E nesse relatório, há vários apontamentos de irregularidades. Vários. Inúmeros. Com altas cifras. Então, gostaria que Vossa Excelência contribuísse com todos nós. Contribuísse com o trabalho da CPI. Contribuísse com o servidor. Até porque, mais do que ser presidente ou ter sido presidente, hoje é o seu nome que está aí, é você que está aqui. Sendo presidente ou não. Todos nós temos brio, temos orgulho, temos respeito, temos valores. Eu tenho certeza que você também tem. Mas, perante a muitos, frente a tudo isso que aconteceu, isso fica desse tamanho. Seria muito salutar para todos nós aqui que você nos ajudasse. E aí é um pedido que se intere do que aconteceu. Lógico que o senhor não vai ter acesso aos documentos. Mas converse com seus pares que estavam contigo, vê o que o senhor pode nos ajudar. Será de muito bom grado até o fim do ano, até dezembro, no último dia de dezembro, para a melhor confecção do relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor relator, demais colegas vereadores, senhor Valdir Miraglia, boa tarde, senhor advogados, demais advogados, senhoras e senhores munícipes, servidores dessa casa. Senhor Valdir, eu gostaria que o senhor me informasse quando ocorreu aquela suspensão ou advertência temporária do Hospital Brasil, quanto que era o valor aproximadamente do débito para com ele, se o senhor se recorda, aproximadamente?
Números exatos eu não tenho, mas era por volta de 7 milhões, algo assim. Ok. Na composição da sua diretoria, tem algum outro diretor incumbido de administrar alguma carteira, alguma coisa, as atribuições eram todas do senhor como presidente? Desculpa, não entendi. Na composição da sua diretoria, tinha algum dos diretores que era responsável, por exemplo, por uma carteira A, carteira B? Por exemplo, era um diretor que administrava, que acompanhava lá o Greenlight, ou agora tudo passava para o senhor que administrava tudo? A diretoria executiva, e com aval sempre do Conselho. Ok. Sempre com aval do Conselho. Falou-se também aí do meu colega vereador que antecedeu, em relação ao Instituto Aqua. Também era esta mesma diretoria executiva que administrava o convênio com eles, ou este contrato com eles? É o departamento assistencial que fica mais diretamente nesse caso. Ok. Eu já estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Valdir, exatamente qual que é a função do Instituto Aqua? É Instituto também o nome do Aqua, né? Instituto Aqua lá no IMASF. E o que exatamente ele fazia? Ele fazia o ambulatório, o atendimento de ambulatório, as auditorias, incluindo atendimento em casa, que a gente denominou de IMASF em casa, serviço de médico, enfermagem. Tratava então dos serviços médicos do IMASF. Sim, auditoria inclusive. Eu queria entender, o vereador Gilberto França fez essa pergunta, e eu gostaria de perguntar exatamente como que funciona o IMASF, ou como funcionava na sua época, talvez para ter mudado a legislação. Quem tem o poder de contratar, quem que é lá no IMASF que tem o poder de fiscalizar, como é que é escolhido o presidente, como é que é escolhido o conselho, como é que é feita exatamente toda essa montagem da direção do IMASF? Antes da lei atual, no nosso período, era feito um concurso, uma eleição, com 7 titulares e 7 suplentes. Numa reunião que era feito com esse conselho deliberativo, escolhia-se 3 nomes que eram submetidos como lista tríplice ao prefeito, para que ele pudesse, dentre os 3, escolher um nome. Essa era a forma de escolher o presidente do conselho e o diretor do IMASF. O conselho é que sempre dá o aval para a diretoria executiva para a execução de qualquer tipo de contratação ou trabalho. Tudo que você quer contratar, você passa primeiro sob o crivo do conselho. Se o conselho fala ok, aí você administrativamente toma as providências, licitações, etc, etc. Acho que era isso, né? Outra questão. O IMASF conta com assessoria jurídica ou contábil quando a direção executiva vai fazer qualquer tomada, qualquer decisão, eles têm alguém com quem eles se aconselham, que pode aparecer, ou é da procuradoria? Eu não sei exatamente como é que funciona. Não, nós temos uma auditoria independente que é contratada uma vez por ano para fazer uma auditoria. Mas nós não temos a frequência dessa contabilidade rápida. Nós temos uma contabilidade interna, mas não temos feito esse conselho. Não tem essa fórmula. Não, pergunta no sentido assim. Por exemplo, aqui na casa nós temos a procuradoria jurídica, nós temos a assessoria legislativa, no executivo tem a procuradoria. Sempre que vai se fazer uma contratação, uma licitação, coisa parecida, tem um parecer jurídico dado pela procuradoria por alguém. O IMASF conta com isso também ou não? Nós temos um serviço de encarregadoria jurídica, não é uma consultoria, é um serviço de encarregadoria. Nós temos, que aliás é um advogado emprestado, né, transferido
pela Faculdade de Direito, que é o Dr. Stênio. E ele é consultado. Ele faz essa consultoria, então tem um advogado lá que faz essa consultoria jurídica. Muito bem. Teria alguns questionamentos, quando você disse da questão da devolução lá do 769 na época, teve alguns questionamentos de que algumas pessoas disseram que não receberam essa devolução. Ocorreu isso ou algum equívoco? Não. Se não ocorreu em algum caso, nós não agora, né? O IMASP tem que rever, mas foi depositado na conta bancária de cada um, não foi devolvido pessoalmente, foi depositado na conta bancária, foi devolvido literalmente tudo, que a gente entende sim. Não tem conhecimento de outro fato. O que você está dizendo, se alguém não recebeu essa devolução, isso aí é o IMASP que está lá o recurso, se houve algum equívoco nesse quesito. Perfeito. Entendi. Como funciona o IMASP? Como funciona, estou aqui imaginando, elucubrando, como funciona a presidência? Você é diretor executivo, eu estou lá, eu quero prestar um serviço para o IMASP, por exemplo. Eu sei lá, sou advogado, quero prestar um serviço de assessoria jurídica para o IMASP. Eu procuro quem é IMASP presidente, procuro a diretoria executiva, procuro... Eu tenho um exemplo meu mesmo. Eu sou usuário do IMASP, eu tive que fazer uma cirurgia no ombro, que eu caí em agosto de 2009, Dia dos Pais de 2009, tive que fazer uma cirurgia nesse ombro. Então, o meu médico, Dr. Lúcio, especialista da DIFOR, indicou um tratamento e indicou os equipamentos lá, pino, âncora, os nomes técnicos lá. E aí, quando chegou no IMASP, o IMASP reprovou. Não é que o IMASP reprovou, o IMASP quis colocar um outro equipamento. Ao voltar e conversar com o médico, ele falou, com esse equipamento do IMASP eu não faço. Pode até ser melhor do que o que eu estou indicando, mas eu não faço. Aí eu tive que voltar lá no IMASP e fazer um pedido, conversar, para homologar isso, e eu fui homologado. Eu não sei se era mais caro, se era mais barato, mas aí homologou, porque também não faria, porque o meu médico estava recomendando aquele, e fiz aquele procedimento com o que o médico tinha indicado, e o IMASP pagou lá, deve ter pagado a mais, eu imagino eu. Isso num caso específico assim direto, mas eu como advogado quero contratar com o IMASP alguma coisa, eu procuro quem, IMASP? Como é que é feito isso? Como é que exemplifica para mim como é que é feito essa conversa? Quando nós entramos, nós tivemos uma conversa na diretoria e essa conversa ficou muito clara, que qualquer um da diretoria teria a possibilidade de atender qualquer tipo de pessoa ou questionamento. E a gente só queria saber, obviamente a gente fazia uma reunião semanal para saber dos assuntos que haviam sido tratados. Alguns relevantes, outros não necessariamente como o seu caso. Não que não fosse relevante, mas se teve uma solução, não há necessidade de ficar se comentando. Mas então, o departamento jurídico poderia ser consultado, a seção médica poderia ser consultado, o assessor, até os membros da diretoria de uma forma, e os conselheiros, que obviamente trabalham em prol do Instituto. Então qualquer pessoa poderia ir e atender a gente. Eu, por exemplo, não deixava de atender ninguém, eu atendia. Não tinha que atender, atendia, não tinha problema disso. Então não havia restrições, não era eu ou aquele, eram todos ali responsáveis pelo atendimento. Só para a gente entender, as decisões do IMASP, as decisões que é tomada lá pelo Instituto, ela é dada pela diretoria executiva e referendada pelo Conselho. Não existe nenhuma decisão tomada só pelo presidente, toma a decisão sem passar pelo Conselho. Tem que ter a participação do Conselho para tomar qualquer decisão. Perfeito, presidente, perfeito. Todos os serviços contratados, todos os serviços propostos, tem que ter a anuência do Conselho. O Conselho fala, faz assim, está autorizado. E aí, administrativamente, a gente toma as providências. Mas precisa, sim, do aval, sem sombra de dúvida, do Conselho. Bem, a gente já encerrando, depois algum outro vereador. Claro, eu posso passar para você já, ou você quer que eu termine depois você fala, ou você quer já falar? Não, você manda. Se quiser falar agora,
Vezes é um gancho, você que já quer prevar. Não, você pode. Não, pode falar. Aí depois você encerra, pode falar. Boa tarde, Valdir. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que todas as questões já foram levantadas aqui, mas eu só queria entender uma coisa, Valdir. O senhor justificou de diversas formas o Caixa ter abaixado de 60 milhões que o senhor pegou e ter abaixado e ter zerado praticamente. E justificou com altos custos dos medicamentos, dos convênios médicos, todas essas questões que levantadas aqui no início, que não vale a pena repetir. Queria fazer uma pergunta. A despesa administrativa também aumentou, que pudesse comprometer esse caixa que nós tínhamos? É uma pergunta significativamente. Houve algum fato que, nas despesas administrativas, não digo despesa com convênio, mas despesa administrativa do IMASF, teve algum aumento significativo que possa também ter prejudicado esse saldo que nós tínhamos? E outro item seria o seguinte: houve alguma contratação nesse período também que possa também ter prejudicado esse saldo? As duas questões, senhor presidente. Muito obrigado, viu? Vereador, não fizemos contratações que pudessem onerar daquilo que já havia sido feito. Os convênios existem há muito tempo. Ampliamos algumas situações, por exemplo, todo mundo esquece que nós colocamos o Hospital Dom Alvarenga no convênio. A gente só fala, obviamente, que o Brasil saiu, mas esse colocamos. Então, é um aumento de despesa. Colocamos, por exemplo, não para brigar, mas para fazer frente à Serpro, que era uma das maiores oftalmologias, clínicas de oftalmologia. Colocamos uma outra empresa para fazer porque senão você fica na mão de uma única empresa e ela começa a cobrar exatamente o que ela quer. Administrativamente, nós tivemos o aumento que foi dos aumentos do funcionário e o da SPC-Prev. Essa foi mais forte para a gente, mas nada que justificasse. O senhor me lembrou de uma coisa importante, Nós estamos falando do aumento, falando do SPC-Prev, falando do PFGD na migração, mas nós não falamos especificamente nos índices aplicados de reajustes. Não vou culpar este prefeito, o prefeito anterior, não é minha função. Eu não faria isso e não vou fazer. Mas nós ficamos sem aumentos. Eu peguei uma pequena tabela. A sua pergunta é bastante oportuna, porque não houve a despesa administrativa, o aumento, mas houve o não reajuste. Em consequência, é óbvio que isso é sofrível. Eu estou pegando 2009 e 2010, apesar de ter sido do meu antecessor, porque esses 2 anos, eles vieram vazios para mim, em 2011. Em 2011, nós recebemos 3,36 de aumento. Depois, em 2012, 9,61. Depois, em 2013, 6,67. Em 2014, 5,92. Os aumentos concedidos, porque a nossa lei, ela diz assim: eu não posso reajustar como os planos de saúde reajustam. Eles veem a sinistralidade, os seus gastos, fazem a média e colocam o reajuste. Se você quiser, você paga o boleto. Se você não quiser, você não paga. Você sai fora. O IMASF é meio que compulsório, em tese, porque o sindicato abriu uma ação que agora pode sair a qualquer momento qualquer servidor, que é ruim para nós também. Nós perdemos a contribuição. Mas nós tivemos, acumulado, esses aumentos dão 28%, 28,12%, mais ou menos. A INS, ela dá menos que o IPC, por conta que o governo olha e faz uma média dos aumentos que devem ser dados pelas agências, pelas seguradoras de saúde, pelos planos de saúde. Nesta conta pequena, de 2009 a 2015, 79,78%. Vereador, a diferença é de apenas 51,66%. Então, nesses tempos que nós ficamos lá de 5 anos,
nós tivemos uma perda de 50,61% comparado ao que os planos de saúde praticam, porque nós não somos diferentes, nós somos IMARSE, mas somos um plano que tem que atender nas mesmas regras. A mesma regra que a ANS dá para os planos de saúde, que é a obrigatoriedade de atender o seu rol, nós aplicamos, que é uma lei federal. Só que só aplicamos, não temos a reciprocidade que eles, nos planos de saúde, têm. Olha como a regra para nós é diferente, ela nos limita. Então nós tivemos 28% de aumento, né, que é na folha de reajuste salarial, contra quase 80%. Quer dizer, nessa não tem conta que fecha, não existe. Não é o Valdir, não é o IMASP, é a conjectura, meu amigo. Os planos, eles aumentam e vocês sabem disso, vocês têm esse conhecimento, todo mundo sabe disso. Não adianta a gente não querer. Isso existe. Então, esse aumento não foi concedido, então não dá para comparar. Eu não estou dizendo que precisava ser exatamente isso, mas a disparidade é grande, 51%. Agradeço a sua pergunta. Só para... Você falou, antes aí de responder a pergunta do vereador Cabreira, falaram dos credenciamentos do Hospital Brasil, mas credenciamos um outro hospital, que você disse o nome que a gente não pegou. Hospital Dom Alvarenga. Hospital Dom Alvarenga. No Ipiranga. No Ipiranga. Hospital Dom, por favor. O Hospital Dom Alvarenga não foi credenciado, digamos assim, para substituir, até porque ele foi feito muito antes de nós pararmos com o Hospital Brasil, entendeu? Então não foi feito para substituir, foi mais um hospital que era mais um atendimento. Entendi, perfeito. Vereador, me permite uma parte? Sim, por favor. Sem que o senhor perguntar, eu sei que eu não devo ficar falando muito sem ser questionado, mas eu tenho uma... Esses quatro volumes, eles exatamente, até a época que eu estive lá, eles detalham despesas e contribuições dos 21 mil segurados. Eles dizem exatamente quanto que o Clóvis gastou e quanto que ele contribuiu, de 2010 até 2014. Foi a época que eu pude fazer esse levantamento, foi muito extenso. Aqui está detalhadamente, pode ter falhas, não digo, não sei dizer se tem ou não, mas detalhadamente quanto cada segurado e cada um de sua família gastou. E diz se foi positivo ou se foi negativo. Está aqui. Então, se quiserem fazer um pente fino, né, além das contas estarem na contabilidade do IMASP, e não poderia ser diferente, porque a gente não faz nenhum pagamento sem um empenho prévio, né, e sem uma nota fiscal, não se paga nada sem isso. Aqui tem esse detalhamento, quer dizer, está aqui, mas também está no sistema do IMASP, que é possível ser feito. Um outro dado importante, isso é para dizer assim, tudo é possível vocês saberem. Tudo é possível. Não se esconde, não se quer esconder absolutamente nada. 6.312 segurados gastaram, de 2010 a 2014, 207 milhões. Eu estou falando de 6.312. Gastaram 207 milhões e contribuíram com 49 milhões. Então, o déficit nesse caso é de 158 milhões. Só um detalhe. Eu peguei 34 cirurgias que custaram mais que 500 mil. Eu peguei 500 mil como uma fatia de corte que eu acho expressivo, eu acho absurdo gastar 500 mil em internações, mas enfim, tem. Eu peguei 34 internações que gastaram mais que 500 mil. Essas 34 internações
somaram 31.632.000 reais. Aí se eu pegar 31 milhões e dividir por 34, eu tenho uma média por internação de 930 mil reais. Eu falei de 6.312 segurados que gastaram mais do que recolheram. Agora eu vou falar dos 21 mil. 21 mil segurados, contribuintes, eles nos contribuíram com 200 milhões e quebrados. Mas gastaram 262 milhões. Aqui o déficit anterior que eu falei foi de 158 milhões. Porque 6.312 gastaram isso. É assim que funciona o plano. Muitos pagam para poder um menor grupo gastar, cuidar. Aqui todos contribuíram com 200 milhões e gastou-se 262. Déficit 61 milhões 800 e alguns quebrados. Então, os números estão aqui e representam esses fatos. Era isso que eu queria dizer, só porque é um breve levantamento feito para não me alongar demais. Não, Felipe, falou o quê? Esses números quais números? Mas não uma pergunta direta, objetiva, porque senão a gente vai, se nós ficarmos no discurso, nós vamos demorar muito. Quero perguntar o seguinte, esses números, Valdir, esses números não me parecem reais, porque assim, se eu tenho uma pessoa de 50 anos, que ela paga dos seus 20 aos 40, e aí na faixa dos 40 aos 50, ou dos 45 aos 50, ela vai usar o convênio, você pegou os números que a pessoa te colocou de receita no seu período e o gasto que ela teve no seu período, é isso? Exatamente. Esse número não é real, Valdir. Porque eu contribuo há 50 anos. Aí nos seus 4 anos, eu falo que ela contribuiu, mas gastou mais, esse número não é real. Você entende o meu questionamento? Você, assegurado, com 60 e poucos anos, contribui a 50. Tem gente aqui que contribui a 50. Contribuiu 100 mil. Aí nos 4 anos da sua gestão, eu falo que ela contribuiu 2 mil, mas ela gastou 80, a conta fechou. Aí nós vamos discutir seus antecessores, porque você deveria ter isso em caixa, ok? Mas esses dados não são reais. Fazer algum comentário? Os números estão aqui, e estão lá na contabilidade e estão no sistema. As pessoas imaginam assim e falam sempre, eu paguei a minha vida inteira um convênio e nunca usei. Esse dinheiro não ficou numa gavetinha separada. Ele ajudou a pagar contas de outras pessoas, você entendeu, que precisavam. Eu tenho um titular aqui, eu não vou mencionar o nome, porque essa confidencialidade, Por favor, gente. é importante, que gastou 2.300.000 reais numa internação. A contribuição dele, com certeza não foi isso. Quem ajudou a pagar foram os outros. E o dinheiro, enfim, tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Bom, para a gente ir finalizando, seguindo aqui na linha do vereador Peri, peraí, o vereador Julinho quer fazer um questionamento. Ô, presidente, queria esclarecimento, é possível? Esclarecimento. Uma consideração, assim, tudo que nós ouvimos aqui hoje, se não houve dolo, sempre parte do pressuposto que não houve dolo. Aonde você faz o meia-culpa, no sentido de você entender tudo o que estava acontecendo, e você acha que não houve o meia-culpa no sentido de deixar isso claro, aonde ia chegar isso para os usuários? Não houve talvez o meia-culpa de não ter sido mais incisivo, de repente, na cobrança do Poder Executivo, na questão de levar à Câmara Municipal uma lei que iria onerar os usuários contribuintes,
talvez não fique minha culpa também de não procurar esta Casa de Leis, que não foi responsável pela aprovação desta lei, que onerou os contribuintes, mas que poderia em algum momento rever e arrumar esta lei que estava levando essa questão e prejudicando os contribuintes no futuro. Você faz minha culpa com relação a isso? São considerações importantes, vereador. Não, vereador. A não comunicação, ela leva a distorções, né? Óbvio. Então, eu já tinha dito isso lá atrás, e nós pecamos por falta de comunicação. Falta de comunicação. Nosso corpo de funcionários é muito limitado, e aí eu não posso colocar a culpa neles, né? Porque você fica à direção, acaba respondendo por tudo. Mas só para o senhor ter uma ideia, 15 anos atrás, aí nós tínhamos aqueles 122 funcionários com menos segurados, né? E hoje nós temos muito mais segurados com menos de 50 funcionários. Então, falta o corpo. Quando eu disse que aquele grupo de conselheiros que foram saídos judicialmente, foram convidados a sair judicialmente, talvez tivessem nos ajudado a não ter cometido essa falha. O fato é que nós tínhamos ideia, e nós tínhamos um G9 que nós reuníamos uma vez por mês, pelo menos, que eram os presidentes das entidades, associação, enfim, todas essas associações que nós temos, KDC, sindicato, enfim, nós nos reuníamos e nós fazíamos um bate-bola. Na verdade, nessas conversas, dessa reunião, esses presidentes, eles não eram obrigados a tomar nenhuma providência, mas eles estavam sabendo no dia a dia aquilo que estava acontecendo, porque a gente era a nossa meta, ajudarmos mutuamente, como o G9, né? Sindicato junto, etc. Faculdade de Direito, o doutor Mauad participava. E a intenção era fortalecer essa entidade para depois chegar até o prefeito e fazer a reivindicação, inclusive de cada uma das entidades presentes. Esse G9 teve uma força, era um grupo coeso. Infelizmente, tudo que acabou acontecendo mais que assim mesmo, no mesmo momento. E a falta de comunicação. E aí as pessoas começaram a criticar o grupo ficou desunido, porque não querem receber críticas, né? 2 ficaram fora, dos 2 ficando fora, já não se tinha, eu mesmo perdi a vontade de reuni-los novamente, até tentei, mas eles não queriam mais participar. E entendi e acabou. Nós temos sim essa falha que a gente tem que admitir. Poderíamos ter vindo, conversado, né? Tentamos isso dentro do executivo, não conseguimos, foi um momento delicado também, que eu falei, 2014 já devia estar acontecendo provavelmente essa crise, mas agora o leite está derramado, a gente não tem, né? Então, um esclarecimento ali do Aldo Santos. Esclarecimento seguinte: eu sei que a CPI tem direito à palavra, a voz e voto são os vereadores, mas eu queria saber o seguinte: tem algum canal para que nós possamos apresentar perguntas, questionamentos? Porque até agora eu não vi concretamente, as respostas não são satisfatórias e nós queremos nos manifestar, porque é uma reunião pública, não é uma reunião fechada, portanto eu queria saber qual é o mecanismo que o presidente tem em relação a isso. Direito de responder perguntas. Perfeito. Apoiar. Só para esclarecer o plenário, na questão do Aldo Santos, a CPI
por ser Através da presidência, do relatório. finalizar aqui com o questionamento. É porque a gente, vou falar agora, não como munícipe, não como vereador simplesmente, mas como munícipe também, como usuário de massa. Na linha do que colocou ali o vereador Peri Cartola, por exemplo, colocou agora no finalzinho o vereador Julinho Fusari, a gente instalou essa CPI porque se visualiza que há alguns equívocos que foram cometidos lá. Tinha dinheiro, não tem mais, tinha dinheiro, não tem mais. Mas na sua fala, Valdir, na sua fala, você coloca de uma forma de que citou alguns problemas. Eu posso ter errado em alguma coisa aqui, podemos ter perdido a mão ali naquele quesito, naquela coisa toda assim, aquela coisa toda, naquele sentido todo. Eu gostaria de ouvir de você, de que você pudesse nos explicar. Aí, até como munícipe também, porque a gente fica nessa dúvida. Por que você acha que essa CPI foi instalada? A CPI foi instalada por quê? Se não tinha nenhum erro, estava tudo certo. Mas se você não colaborar, a gente não consegue tocar, gente. Eu gostaria de ouvir de você, por que você acha que essa CPI foi instalada? Por que você acha que os vereadores se desprenderam a instalar essa CPI? Depois ela foi judicializada, e o judiciário mandou instalar essa CPI. Eu acho que o Peri tratou desse fato de forma pessoal. Por favor, a testemunha tem direito de falar, gente, por favor. Por favor. E nós não temos direito de falar. Por favor. Por favor. Vereador, eu vou deixar a CPI correr e me permita não responder essa pergunta nesse momento. Não, vossa testemunha tem direito de responder tudo que quiser. Você quer perguntar? Eu gostaria de... porque ele fez uma pergunta, fez uma fala, você disse que a CPI é algo pessoal de algum vereador. Não, essa não é a pergunta. Obviamente, se você não quiser entrar nesse inteiro e quiser continuar falando, não tem nenhum problema, mas se pudesse esclarecer, a gente gostaria de entender exatamente o que é essa pessoalidade. Às vezes pode ser alguma inimizade, não sei. O vereador Peri achou que você era feio, ou achou que você era bonito, não sei. Aí se você pudesse, se você também não quiser responder, obviamente a testemunha tem o direito de falar aquilo que ela achar que tem que falar. Por favor. Eu prefiro não prosseguir. Então tá bom. Mais algum vereador? Bom, gente, nós vamos... Por favor. Microfone para ele. Bom, primeiro cumprimentar a mesa, em nome do presidente, o relator, Julinho Fusari, aos membros da comissão, aos usuários de massa. Bom, poucas respostas tiveram da Vossa Senhoria nas perguntas que foram feitas e elaboradas pelos membros da comissão. Mas algo me chamou a atenção na tua fala, que o senhor, Vossa Senhoria, fala que tínhamos 68 milhões de reais em 2011 no caixa do IMASF. Hoje não existe mais, né? E há, não sei há quanto tempo expressar exatamente, a Glória esteve aqui na Câmara, uma reunião com os usuários, e ela disse que até hoje está pagando esse valor, 68 milhões, até fez uma queixa. Eu queria entender um pouquinho desse valor de 68 milhões e por que ela se refere
a essa dívida que ela vem pagando. E ela usou esse argumento, uma dívida de Vossa Senhoria. Eu queria entender um pouco. Quando nós saímos do IMASF, nós não deixamos de pagar ninguém. Aliás, vereador, parabéns pela sua eleição, viu? E tem uma coisa a ver com outra. Bom, então, só para confirmar aqui, então o senhor confirma que no fim da sua gestão, o IMASF não deixou de pagar absolutamente ninguém. Deixou de atender. Nós, quando saímos, trabalhávamos com o fluxo de caixa. E pedimos, inclusive, para a prefeitura nos adiantar o fluxo, ao invés de vir no dia 29 e pagar no início do mês, para concorrermos com as despesas. Mas nós já tínhamos saldado, obviamente, olha, não me lembro de ter deixado. Vossa Senhoria, então, desmente a Glória Sartori, se não me engano, sobre os dados, que ela não está hoje liquidando nenhuma dívida advinda da tua gestão. O senhor que disse isso, eu não posso desmentir aquilo que eu não falei. Desculpa. Então o senhor confirma que não Nós teve nenhuma dívida? Nós pagamos o que tinha que ser pago. Não me lembro de cifras, não me lembro disso. Não me lembro. Muito obrigado. Obrigado. Você quer fazer alguma consideração final? Bom, então nós agradecemos aqui o comparecimento do senhor Valdir Miraglia. Lembrando que quinta-feira, às 13h05, nós teremos a oitiva da atual presidente, presidente que é o cargo, né? Da atual subintendente do IMASF, a senhora Glória. Agradecer a vossa senhoria pela participação, doutor Júlio, e dizer que, obviamente, nós, vereadores da CPI, se reservam o direito de chamá-lo em outra oportunidade, se porventura a gente assim julgar necessário. Bom, obrigado, os trabalhos estão encerrados. Obrigado, gente. Não merece palma, não falou nada.